Estudantes da Unicer, né? Pessoal que participa da Universidade do Envelhecer, um programa de extensão da Universidade de Brasília, e que nesse momento está participando do Programação, que é um programa especificamente criado pela Universidade do Envelhecer para os nossos tempos de pandemia, né? Já que a gente precisa estar em isolamento e distanciamento social, mas não em isolamento afetivo. Nós estamos com programação com a realização de lives todos os dias, às 15 horas, por diferentes professores e professoras aqui da Unicer. Então, é um prazer estar aqui com vocês, a gente está começando agora, vamos lá, pessoal, vamos chegar, vamos nos acomodar, vocês são bem-vindos e bem-vindas para a gente começar a live hoje, tudo bem? Para quem já me conhece, muito prazer em revê-lo e revê-la, para quem não me conhece, pode passar o próximo slide, por favor? Eu sou o professor Renato Cabral Rezende, eu sou graduado em jornalismo e em letras, né? E atualmente eu estou fazendo a minha terceira graduação, graduando em Direito. A minha formação também, né, em pós-graduação, é em Linguística, né? Eu sou mestre em Linguística e doutor em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas. Sendo que durante parte do meu período de doutoramento, eu fui para a Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, né? Atualmente, eu sou professora adjunto do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas, o LIP, que pertence ao Instituto de Letras da Universidade de Brasília. E as minhas áreas de atuação são as áreas de sociolinguística, antropologia linguística, linguística do texto, e no universo do direito, a área de direitos humanos, né? Eu gosto muito de transitar entre aí, o direito constitucional, o direito internacional público e o direito penal, com foco nos direitos humanos. E, assim sendo, é para isso que estou aqui hoje com vocês, tá? Então, como vocês puderam ver, a minha live hoje vai ser sobre a Constituição Federal de 1988 e a vida pós-Covid 2019, né? Pós a pandemia que a gente está vivendo. Que estado de bem-estar social nós teremos? Sabe, pessoal, eu fiquei pensando muito para fazer essa live, e foi um desafio grande pensar a elaboração dos slides. Foi um desafio muito grande pensar a elaboração dos slides, porque a cada dia que a gente vive na pandemia, a gente se dá conta da quantidade de informações novas e da dificuldade de estabelecer uma leitura coerente da realidade. Isso é um desafio que, de minha parte, pelo menos, professor Renato, percebo que toda a sociedade está vivendo. Então, por exemplo, se fosse para eu pensar a live hoje para apresentar daqui uma semana, eu daria o nome para ela de a Constituição Federal de 88 e a vida durante a Covid 2019 e pós-Covid. Para qual estado de bem-estar social estamos caminhando, né? Tá certo? Então as coisas estão muito dinâmicas, muito fluidas. Então, vamos lá. Com esse título, o que eu quero sugerir? Então, nós estamos mais ou menos dentro do campo do direito constitucional, tá? Minha live é bem dentro do campo do direito constitucional. Para quem assistiu a última live, foi uma interface entre direito constitucional e filosofia do direito, né? Já que naquela última live minha, lá em abril, a gente falou sobre filósofos como Kant e Hobbes, hoje é mais dentro especificamente do campo do direito constitucional, certo? Certo. Especificamente dentro do modelo de bem-estar social que a Constituição Federal de 88 trouxe para o Brasil. Tudo bem, pessoal? Então, para a gente começar a falar da nossa Constituição e de estado de bem-estar social, né, que ela gerou, que ela construiu e desde a sua promulgação em outubro de 1988, eu quero colocar uma pergunta-problema para vocês. É o próximo slide, por favor. A pergunta-problema é a seguinte: o Brasil atualmente passa por uma crise constitucional? Tá? Então eu vou repetir a pergunta. O Brasil passa por uma crise constitucional? Né? A partir de que ponto eu faço essa pergunta e por que eu faço ela? A partir da seguinte percepção. Tem um professor da Universidade de Brasília, da Faculdade de Direito, chamado Cristiano Paixão, e ele escreveu um texto muito interessante e organizou uma série de textos a partir de 2018 sobre a Constituição brasileira, já que em 2018 ela fez 30 anos. Ótimo, né?
E ele promoveu uma discussão muito interessante nessa série de textos, e eu quero trazer um aspecto específico dela, que diz respeito à história. Com a modernidade, né, a história ocidental contemporânea, com a modernidade, e quando eu falo modernidade, contemporaneidade, eu falo especificamente das revoluções industrial, Revolução Política Francesa e Revolução Política Americana, na viradinha ali do final do século XVIII para o século XIX, a gente percebe o seguinte, que a nova forma da sociedade se organizar não é mais uma sociedade cujas transformações eram muito lentas, que era como a sociedade do Estado absolutista vivia, certo? Então, você tinha reinados longos, de 50, 60 anos, 40 anos. Com a modernidade, as disputas por poder e a necessidade de difusão dos mecanismos para equilíbrio de poder se tornaram uma tendência em todo o mundo ocidental. Né? Então, em vez de um poder absoluto, do monarca absolutista, a gente passou a viver a tripartição dos poderes, no poder ser dividido entre as esferas executiva, legislativa e judiciária, para ficar no exemplo mais simples, né? Dessa forma de reorganizar o Estado, né? Dessa forma de reorganizar a comunidade político-administrativa que exerceria sua soberania sobre os seus dominados, sobre os seus legislados, né? Pois bem, nesse contexto, a ideia de crise se torna muito presente. Por quê? Porque constantemente a disputa por poder, ela está sobre a ordem do dia e ela é mais tensa, vamos dizer assim, com a possibilidade de deslocamento do poder de um grupo para o outro. Né? Então, crises políticas, crises constitucionais foram constantes. E nesse processo, ao longo de todo o século XIX e depois ao longo de todo o século XX, o que política e direito, que relações entre política e direito se fizeram presentes que percepções elas nos trouxeram? Elas nos trouxeram a seguinte percepção, de que as constituições, que são documentos solenes, que organizam as relações entre os poderes, e a forma como o Estado, né, o soberano, vai lidar com os seus subordinados, né, a Constituição tem essa dupla função. Né? Esse documento solene, muitas vezes, ele é fundamental para a organização da própria vida política. Geralmente ele nasce a partir de crises políticas muito grandes, em que um regime e um desenho institucional político de um determinado momento anterior se dissolve, e aí se passa a elaboração de uma nova Constituição para a construção de uma nova forma institucional da sociedade, por meio da elaboração da Constituição, que é, por sua vez, um grande pacto político, o pacto político fundamental das sociedades democráticas. Pois bem, pessoal, então, quando a gente fala em modernidade, fala nas relações entre política e direito, muitas vezes as constituições vêm justamente para dar conta das crises políticas. Vejam bem, durante a ditadura militar, nós tivemos aí constituições autoritárias, né? A de 67 e depois a de 69, que eram atos institucionais que regiam a vida política administrativa do país, tendo em vista que o golpe militar acontecido em abril de 64 cessou a vigência da última Constituição Liberal Brasileira, que era a Constituição de 1946. Com o fim do regime militar, nós então buscamos uma nova Constituição, ou seja, um novo desenho político e institucional que regrasse e reorganizasse o novo Estado brasileiro que estava surgindo. E esse novo Estado vem passando por crises. E até agora, a nossa Constituição, promulgada em 88, vem dando conta desse novo Estado. Né? Só que, de 2 anos para cá, de 4 anos para cá, começou a haver leituras muito interessantes, e uma delas é a do professor Cristiano Paixão, né, a quem já fiz referência no começo da minha fala, que diz o seguinte, olha, atualmente, ele escreveu esse texto em 2018, como vocês podem ver no meu slide aí, Paixão 2018. A sociedade brasileira está passando por uma crise constitucional, né? E essa crise fica muito evidente a partir de 2016. E o autor, né, o professor Cristiano Paixão, deu um nome para essa crise constitucional que a gente está vivendo. É uma crise desconstituinte. O que significa isso, uma crise desconstituinte? Significa que vários preceitos que foram construídos e transformados em artigos na Constituição Federal de 88, vários preceitos sociais, estão sofrendo fortíssimos abalos. Isso antes da gente falar em pandemia, pessoal. Tá? Isso antes da gente falar em pandemia, em Covid 2019, né?
Então, eu quero trazer uma reflexão para vocês no seguinte sentido. Se a Constituição de 88 já estava passando por uma crise desconstituinte, que fica ali muito evidente em 2016, vamos dizer assim, com a pandemia da Covid-19, né, dentro da qual todos nós estamos vivendo aí, com o isolamento social, enfim, com todas as dificuldades que ela tem apresentado, há de se perguntar se essa crise de saúde e econômica também não vai impactar na própria crise constitucional que a gente está vivendo. Tudo bem? Então, isso é muito importante que a gente tenha isso em mente. Para tentar responder essa pergunta, e aí com isso eu quero dizer que eu não tenho a pretensão de ter uma resposta completa, eu quero ouvir vocês aqui nas perguntas, aqui no espaço de dúvidas, né? A gente pode conversar isso no final da minha fala, eu vou falar por 40 minutos, e aí a gente vai ter 20 minutos para conversar, tá? Para, então, falar de crise, eu queria fazer uma breve recapitulação sobre o que a Constituição Federal trouxe em termos de direitos sociais. O que a Constituição Federal significou. Tá? Então, basicamente, em termos de direitos sociais, repito, basicamente a Constituição brasileira, Constituição Federal brasileira, também chamada de Constituição Cidadã, né, promulgada em 1988, ela buscou instaurar no Brasil um modelo de estado de bem-estar social em que todos os cidadãos e todas as cidadãs brasileiros, né, e brasileiras tinham assegurados direitos sociais, como o direito à saúde, à educação, à previdência social, ao trabalho, ao transporte, ao lazer. Então, o instituto na Constituição brasileira que trata dos direitos sociais é o artigo 6º, como vocês podem ver. Né? São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, a moradia, o trabalho, o transporte. Aqui na minha live, por uma questão de tempo, não posso enfocar todos. Eu vou enfocar especificamente no primeiro direito social mencionado no artigo 6º, que é o direito à educação. E vou cotejar um pouco com um conjunto de outros 3 direitos que estão mencionados aqui no artigo 6º, que são o direito à saúde, o direito à previdência social e o direito à assistência social. Esses 3 direitos, saúde, previdência social e assistência social, compõem um bloco que a gente chama de seguridade social. Tá? Então, eu vou fazer um breve cotejamento. De um lado, direito à educação, de outro, os 3 direitos que compõem a seguridade social, mas o meu foco será sobre o direito à educação. Então, bom, se os direitos sociais estão previstos aqui no artigo 6º, né, no título 2º da nossa Constituição, capítulo 2º desse título, próximo slide, por favor. Quando a gente olha lá para o título 8º, lá no artigo 194 da nossa Constituição, a gente tem a definição disso que eu acabei de falar para vocês. O que é a Seguridade Social? Né? Ela é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinada a assegurar quais direitos? Os que eu acabei de mencionar e que já são previstos lá no artigo 6º. Quais são eles? Os direitos relativos à saúde, à previdência social e à assistência social. E aí, o artigo 194, né, que define o que é a Seguridade Social, tem um parágrafo único que diz, olha, é competência do poder público, organizar a Seguridade Social. Bom, um pouquinho depois desse artigo, pode passar a próxima slide, por favor, a gente tem o artigo 205, que aí trata especificamente do direito à educação. Tá? Também aí no título 8º da ordem social. Então, vejam bem, se lá no artigo 6º eu tinha a enumeração de quais são os grandes direitos sociais, né, que compõem a República Federativa do Brasil, que precisam ser usufruídos nesse modelo de estado de bem-estar social que o Brasil estava instituindo com a Constituição que foi promulgada lá em 88, mais adiante, dentro do próprio texto constitucional, eu tenho a especificação desses direitos. No artigo 194, uma definição do que é a Seguridade Social, né, especificando os direitos à saúde, à assistência social e à previdência social, e do artigo 205 até o 208, o direito à educação. Tá? E aí eu quero chamar a atenção para vocês, especificamente aqui, sobre a natureza da educação, no artigo 205 e no 206. O que diz o artigo 205? A educação ela é direito de todos e dever do Estado e da família,
e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E aí o artigo 206, tudo bem, pessoal, antes de eu continuar? Tá rápido, tá bom, como é que tá? Alguém pode me dar um oizinho aqui na janela de comentários para eu saber como é que tá, a velocidade, como é que tá a minha fala? Vocês estão me acompanhando? Como é que tá aí, pessoal? Tá tudo bem? Posso continuar? Então eu vou continuar. Se ninguém se manifestar, eu vou continuar. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. No artigo 206, que se encontra aí nesse slide que vocês estão vendo, a gente começa a ter uma especificação de como é que a Constituição foi pensado na própria Constituição Federal, o desenvolvimento do ensino. Né? O ensino é uma das bases centrais do direito à educação. Né? O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, o artigo 206, ele tem mais de um inciso, não é só o inciso primeiro, não. Certo? Eu só escolhi o inciso primeiro, tendo em vista que a pandemia que a gente está vivendo atualmente, esse que eu acabei de ler, né, colocou em evidência a necessidade da mobilização de esforços pelo poder público para o asseguramento desse direito, de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, que hoje está se dando de maneira virtual. Próximo slide, por favor. Então, só para recapitular para vocês. Então, o sistema de seguridade social da Constituição de 88, ele se dá da seguinte forma: a seguridade social, ela é dividida em 3 grandes direitos: o direito à previdência social, o direito à saúde e o direito à assistência social. Né? Então, o que dá para a gente perceber? Que a previdência social ela é restrita aos trabalhadores contribuintes, já o direito à saúde ele tem caráter universal, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado, e é assegurado atendimento a todo e toda cidadão e cidadã brasileira, a saúde, e mesmo a qualquer estrangeiro que esteja pelo território nacional. Tá? Então, o SUS é uma invenção muito sofisticada da Constituição de 88. Antes dela, o direito à saúde não era universal, certo? Ele era parecido com o modelo previdenciário, só tinha acesso à saúde pública quem contribuísse para a previdência social. E, por fim, a assistência social, que é limitada a quem dela necessitar, né? A quem precisar da assistência social. Próximo slide, por favor. Então, trago aí no próximo slide um outro desenho do artigo 194, então, 2 desenhos dele, só para a gente ter uma clareza aí, tá, pessoal? Então, de novo, a saúde é direito de todos e dever do Estado e independe de contribuição. A assistência social também é direito de todos os que necessitarem. Né? Então, diferentemente da saúde, que é direito de todos, a assistência social só daqueles que necessitarem. Mas também independe de contribuição. E a previdência social, ela é um direito dos trabalhadores e dos seus dependentes, e ela tem caráter contributivo e compulsório. Tudo bem? Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou enfatizando isso? Porque quando a gente viu o direito à educação, o artigo 205, está claro lá, é obrigação do Estado. Repetindo aqui o artigo 205. Educação é um direito de todos e dever do Estado. E ela não depende de contribuição. Você nasceu no Brasil, você tem nacionalidade brasileira ou brasileira, você tem direito de receber educação de ensino básico, ou seja, escola primária, depois ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, depois educação superior, pelo fato de você ter nascido aqui e estar aqui. Tá? Independentemente se você tem condições de pagar impostos ou não. Mas não depende de contribuição, o direito à educação. Tudo bem, pessoal? E ele é universal por isso, né? Pois bem, passando para o próximo slide. Feitas essas observações, repetindo, a Constituição Federal de 88, ela é um texto que busca instaurar um estado de bem-estar social de natureza mesclada, vamos dizer assim, entre o que historicamente a gente chama de o modelo bismarckiano e o modelo beveridiano, né? Não vou entrar em detalhes teóricos, mas o modelo alemão de bem-estar social e o modelo inglês de bem-estar social, os modelos de Estado que surgem ali no início do século XX, o modelo bismarckiano, final do século XIX, início do século XX, e o beveridiano, que é o modelo de Estado de bem-estar social que nasce na Inglaterra depois da Segunda Guerra Mundial.
Tá? Então, a nossa Constituição tem uma mescla desses dois modelos. O bismarckiano é fundamentalmente um modelo de contribuição. Você só tem direito social se você contribuir. Exemplo, o direito à previdência social, que eu acabei de mencionar aí nos slides anteriores para vocês. Já aspectos, direitos de usufruto universal são aqueles, como eu acabei de dizer, que não precisam de contribuição. O direito à saúde é um exemplo deles, que está dentro aí do sistema de seguridade social, e o outro, que é o nosso foco, o direito à educação. Ótimo, muito bem. Dentro desse contexto, desses 32 anos que a Constituição Federal vai fazer agora, dia 5 de outubro, o que a gente teve? Que processos que a gente teve? A Constituição Federal, pessoal, do Brasil, né? A Constituição da República Federativa do Brasil, ela passou por emendas, por transformações muito importantes. E uma delas foi a emenda, talvez a mais significativa, e aí, politicamente falando, a mais dura no sentido de promover um ataque a essa estrutura de bem-estar social que a Constituição prevê, foi a emenda 95, promulgada em dezembro de 2016. Né? Então, a partir de propostas de emenda constitucional que circularam tanto na Câmara dos Deputados Federais quanto no Senado Federal, né, o que dessas propostas resultou? Essa emenda, essa alteração na Constituição, que tinha o seguinte objetivo: implementar um novo regime fiscal com o limite para os gastos do governo federal a vigorar pelos próximos 20 anos. Ou seja, a Constituição foi alterada em 2016 com um novo regime fiscal que deve durar até 2036, podendo haver uma possível revisão desse modelo, e aí a eventual revogação ou não dessa emenda em 2026, nos primeiros 10 anos, né, 2016, 2026, depois a segunda parte, né, os segundos 10 anos, de 26 a 36. Próximo slide, por favor. Então, esse slide eu estou dizendo o seguinte para vocês. Essa emenda vai valer até 2036, né? E ela basicamente funciona da seguinte forma. Ela foi uma alteração em um dos artigos, salvo engano, o artigo 107 do ato das disposições constitucionais transitórias. A Constituição Federal é um texto muito grande, muito complexo, muito bonito. Eu, particularmente, sou encantado com a Constituição brasileira. E ela tem basicamente uma parte mais, vamos dizer assim, mais bem estruturada, entre aspas. São todos os artigos definidos de 1 a 256, sem contar as emendas, né, que depois vieram acontecendo ao longo do tempo. E o ato das disposições constitucionais transitórias, que eram previsões para a possibilidade de alteração da Constituição, que o legislador constituinte fez, que não conseguiria prever o futuro. Pois bem, então houve uma alteração no artigo 107 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, né? Que alteração foi essa? O que é a emenda 95? É a seguinte alteração. O Estado brasileiro, e aí quando eu falo em Estado brasileiro, eu falo na União, nos seus 3 poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, dentro do poder executivo, a Defensoria Pública, o Ministério Público, né, e dentro dele todas as autarquias, toda a administração direta e indireta, tá? Não poderá ter aumento de gastos, seja gastos de salário de servidores e servidoras, né, criação de novos cargos, tá, de cargos comissionados, ou mesmo aumento de gastos em razão da necessidade de investimento nas diferentes áreas em que o governo federal atua, o Poder Executivo atua. Né? Não poderá ter um aumento dos seus gastos que seja superior à inflação do ano passado, do ano anterior. Tá? Então, quer dizer o seguinte, se o Brasil gasta 100 milhões hoje, dos 300 milhões com educação em 2020, em 2021 o Brasil vai continuar gastando os 200 milhões com a correção apenas da inflação do ano de 2020. Então a gente nunca, durante 20 anos, a gente não poderá aumentar os gastos nos direitos sociais. Então o slide diz o seguinte, olha, para deixar isso bem sedimentado, isso é muito importante, pessoal.
O teto fixado para 2017 correspondente ao orçamento disponível para os gastos de 2016, ou seja, o ano posterior a gente só pode gastar no ano posterior aquilo que foi gasto no ano anterior, né? Acrescido da inflação daquele ano, o ano anterior. Para a educação e a saúde, que são os dois direitos específicos que eu havia mencionado dentro do conjunto de direitos sociais, né? O ano base será este de 2017, com o início de aplicação em 2018. Então, ou seja, para a educação e a saúde, o que o país gastou em 2017, a gente vai repetir o mesmo valor a se gastar em 2018, a gente repetiu, só corrigido pela inflação, tá? De modo que, se a gente precisar voltar, precisar investir mais em educação, isso só poderá ser feito a partir de 2026, se a emenda for revogada. Tudo bem, pessoal? Próximo slide, por favor. Então, voltando à pergunta, né? O Brasil, então, passa por uma crise constitucional? Sim, a resposta é afirmativa. E digo mais, uma crise constitucional profunda, que tem na emenda constitucional 95, talvez o grande elemento reformador, e eu uso reformador como uma forma de amenizar, né? Um grande ataque ao modelo de Estado de bem-estar social que a Constituição Federal trouxe para o Brasil. Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, nessa passagem aqui, o que a gente tem? Uma reflexão interessante do professor Paixão. As próximas gerações, né, que eventualmente vão usufruir dos direitos sociais, as pessoas que querem ingressar na universidade pública, né, as pessoas que vão participar ou buscar atendimento médico na unidade básica de saúde, por exemplo, no SUS, o dinheiro que vai estar disponível para elas, é um dinheiro equivalente ao que foi gasto no ano anterior, ao que ela precisa, mais a correção da inflação. E aí a gente fica com uma grande dúvida, né? A gente fica com um grande problema. Poxa, e se a sociedade tiver um aumento demográfico? Se nascerem mais pessoas, serão necessários mais recursos, vai ser necessário mais dinheiro. Afinal de contas, se os direitos sociais são garantidos pela Constituição e todos os brasileiros e brasileiras têm direitos a usufruir deles, como é que o Estado não vai investir mais recursos se houver mais gente precisando de direitos sociais? Né? A emenda 95 impõe esse teto. Mas como é que faz? Aí a solução encontrada, passa o próximo slide, por favor, é uma solução, na minha avaliação, bastante ruim, bastante, inclusive, dura e comprometedora do estado de bem-estar social brasileiro. Tá? Essa nova regra, então, do regime fiscal, desse novo regime fiscal, novo, né, gente, entre aspas, que a emenda constitucional 95 traz, ela coloca em confronto direto os direitos sociais uns com os outros. Olha só, se essas novas regras não permitem o crescimento das despesas totais acima da inflação, né, nem mesmo se a economia estiver bem, isso é muito importante. Se, por exemplo, o PIB brasileiro, há estimativas, vocês devem ter acompanhado pela imprensa, do FMI e do Banco Mundial, por exemplo, o Banco Mundial fez uma estimativa de queda nesse ano de 2020 de 5% do PIB brasileiro. Debacle econômica profunda. E a dívida pública do Brasil, segundo o FMI, pode ser que ela alcance 98% de tudo que o Brasil produz, do PIB. Mas, por outro lado, há um estudo também do próprio Banco Mundial que diz que em 2021 o PIB brasileiro cresceria 1,5%. Né? Então a emenda constitucional 95 está dizendo o seguinte: mesmo que no ano seguinte o PIB, né, a riqueza gerada pelo país, cresça mais do que cresceu no ano passado, o investimento em direitos sociais, em saúde, em educação, né, em assistência social, em previdência social, daquele ano em que o PIB cresceu, não pode ser aumentado. Não pode. Tem que ser mantido congelado no mesmo valor do ano anterior, só com a correção da inflação. Independentemente se a gente estiver em pandemia, independentemente se a população crescer, independentemente se determinados setores sociais precisarem mais de um direito social. Tá? Então, e isso, inclusive, foi algo muito cruel que a emenda constitucional 95 trouxe. Por quê? Porque, assim,
o Brasil se diferiu muito de outros países do mundo inteiro que adotaram medidas de controle fiscal, não adotando o que o Brasil está fazendo. Por exemplo, não limitando as taxas de crescimento econômico. Para o Brasil, independentemente se o país cresceu ou não, a emenda está congelando o investimento público, né, em direitos sociais. Mais ainda, isso vai gerar um sucateamento dos serviços públicos, vocês não têm dúvida. Vai gerar uma dificuldade de acesso aos direitos sociais, garantidos constitucionalmente. Então, há uma discussão importantíssima e que precisa ser feita, que é a discussão da natureza inconstitucional dessa emenda que entrou na Constituição e modificou ela, que é a emenda 95, sobre a qual a gente está falando. Uma solução que é bastante ruim e que está em vigor atualmente é a seguinte: então já que o teto dos gastos é congelado, a gente vai fazer o seguinte, a administração pública vai fazer o seguinte: se determinada área tiver mais necessidade, pega todos os recursos, aplica só nela e deixa as outras áreas, os outros direitos sociais, sem investimento. Então, é isso que eu quis dizer quando eu afirmei que os direitos sociais passarão a entrar em conflito entre si na disputa pelas verbas, né, na disputa pelos recursos do Tesouro Nacional. Então, remeto vocês ao seguinte: tudo bem, pessoal? Está claro aqui? Será que eu estou me fazendo claro? Isso é muito importante, porque essa emenda, ela está ferindo de morte a Constituição brasileira e ferindo de morte a natureza do nosso bem-estar social. Isso porque eu nem cheguei na pandemia, tá? Repetindo, a emenda 95 é de 4 anos atrás, de 2016. Quando a pandemia surge agora e se alastra pelo país em 2020, aqui nos meses de final de janeiro e início de fevereiro, nós estamos em maio, né, vendo que a nossa curva de contaminação está cada vez mais elevada, o número de mortes já passou de 15 mil, revela uma verdadeira tragédia, né? Quantas pessoas não estão perdendo entes queridos, né, familiares, amigos e amigas, sendo que, não quero ser fatalista com isso, mas todos os estudos indicam, os jornais estão transmitindo, vocês estão acompanhando isso, os estudos indicam que a nossa curva ainda não chegou no pico, nós vamos passar ainda, infelizmente, por mais mortes, infelizmente. A gente tem a seguinte pergunta a ser feita: se a emenda constitucional 95 se mantém e a gente precisa de muito gasto em saúde atualmente, né, nesse momento que a gente está vendo a pandemia, por uma questão óbvia, né, ninguém quer que as pessoas morram em sã consciência, né? Ninguém deseja isso, né? Como se dará essa disputa entre as áreas educação e saúde, por exemplo, dentro desse contexto tão duro e tão cruel, não apenas da pandemia, mas que a emenda constitucional 95 torna ainda mais dramático. Então, eu peço para passar para o próximo slide, para remeter a vocês. Olha só. Então, os nossos direitos sociais, quando elencados no artigo 6º, já li eles, estão ali em pé de igualdade, certo? Certo. Quando eu olho para eles, pode passar o próximo slide também, por favor. E aí olho especificamente para o direito à educação. No começo da live eu havia anunciado que eu iria discutir com vocês mais o direito à educação, por uma questão de interesse pessoal, mas também para trazer um debate importante que está sendo feito e que eu acho que calha muito com as reflexões que a gente desenvolve aqui na Unicer. Né? Para quem não sabe, eu estou ingressando na Unicer esse ano, e sou docente, sou professor lá da Unidade Guará, tá? Um abraço aí pro pessoal da Unidade Guará, tenho certeza que a gente vai se conhecer presencialmente ainda esse ano, vai ser muito bacana, quero poder sorrir para todo mundo e dar um abraço em cada uma lá. Beleza, pessoal? Bom, então, como eu estava dizendo, o direito à educação. Vocês que estão fazendo o curso da Unicer, né, e que sairão ao final desse curso de extensão, que é o que é a Unicer, educadores em gerontologia, né, educadores sociais em gerontologia, a questão da educação não pode passar ao largo das reflexões e da formação de vocês aqui da Unicer, e na minha avaliação ela não pode passar ao largo em 2 dimensões. Que dimensões são essas? Tanto na dimensão da educação da juventude, quanto na educação, na formação educacional da pessoa idosa. Poxa, professor Renato, mas por que você traz para a gente a reflexão da importância da educação da juventude, se aqui é um curso de formação voltado para a pessoa idosa? Ora, vejam bem,
Por que eu faço essa sugestão de reflexão? Justamente para que a pessoa idosa e vocês, educadores e educadoras, né, sociais, se formando aqui na Unicer, consigam desenvolver reflexões de natureza intergeracional. Por mais que seja importantíssimo e fundamental, e essa é a missão da Unicer, em pensar o bem-estar do idoso dentro do desenho institucional da Constituição de 88 e dentro desse desenho do Estatuto do Idoso, que é a nossa lei 10.741 de 2003, é muito importante que a gente pense em termos intergeracionais. E aí, nos slides seguintes, não passa ainda não, segura aí. Nos slides seguintes eu quero trazer algumas provocações para vocês para a gente pensar isso. Tanto a educação da juventude, quanto a educação da pessoa idosa, neste contexto de pandemia, e levantar algumas indagações para vocês a respeito desse nosso modelo de estado de bem-estar social. O quanto dele, no campo da educação, conseguirá resistir à pandemia, ou melhor dizendo, a essa conjugação entre pandemia e emenda constitucional 95, e o quanto dele a gente perderá. Essa é uma pergunta grande, eu, Renato, não tenho resposta para ela, mas não é possível que a gente fuja dela. Tá? E eu trago ela aqui como uma atividade muito importante da Unicer. Então vamos lá, próximo slide, por favor. Então, todo mundo viu aí, todo mundo, de alguma forma, está acompanhando com seus filhos e filhas, ou sobrinhos e sobrinhas, ou mesmo netos e netas, né, netos dos vizinhos, das vizinhas, enfim, cada um e cada uma de vocês deve estar acompanhando nas suas respectivas comunidades, no seu bairro, a discussão sobre o Enem. Então, vejam que interessante, eu trouxe uma matéria, vocês vão ver que eu trouxe reportagens aqui para ilustrar e para provocar o debate, e aí eu conto muito com a colaboração de vocês nas perguntas, apenas no mês de maio, tá? Pra vocês verem a natureza da situação emergencial e tudo tão rápido acontecendo, né? Está havendo uma discussão se o Enem deveria ser suspenso nesse ano de 2020, e essa discussão gira em torno do seguinte fato: olha, é muito necessário que o Enem seja suspenso, porque milhares de jovens brasileiros e brasileiras têm acesso muito precário ou muito difícil à internet. Então, como é que eles teriam continuidade dos seus estudos para preparar-se para o Enem, se o acesso à internet deles é bastante precário, né, bastante dificultado? Até onde eu tenho conhecimento, apenas 2 unidades da federação, quais são? O Estado de São Paulo e aqui o Distrito Federal, né, onde a gente está, conseguiram desenvolver programas de aulas pela TV, e isso, então, teria um alcance maior da população jovem que vai fazer o Enem do que apenas pela internet. E, embora essa solução não seja ainda nem uma condição suficiente para sanar o déficit educacional do país. Tá? Então, eu trago essa reflexão para vocês, para a gente pensar o seguinte: e você, que está se formando aqui em educadora social em gerontologia, e que, para além da vivência dos direitos do idoso, estou te convidando, estou te instigando, fica aqui o meu convite, a gente pensar também em questões intergeracionais. Afinal de contas, os direitos das futuras gerações precisam ser assegurados, evidentemente. Como lidar com essa discussão? Né? Em que dados concretos a gente deve se basear, né, para promover essa reflexão e, a partir dela, promover uma ação, algum tipo de ação nas nossas esferas de interação. Tá, pessoal? Tudo bem? Vou seguir. E quando eu digo isso, eu venho com esses dados. Já passou o próximo slide? Obrigado. Olha que interessante. Se no slide anterior tinha uma reportagem de 11 de maio, nesse aqui que vocês estão vendo agora, uma reportagem no jornal Folha de São Paulo de 16 de maio, que diz, olha, 70 milhões. Pessoal, atenção. Isso não é brincadeira. O país, até onde a gente sabe, nos últimos dados do IBGE, fez o cálculo de que o Brasil tem 208 milhões de habitantes. 70, quase a metade. Reportagem da Folha de São Paulo, hoje é que dia? 18, segunda-feira. Reportagem do jornal Folha de São Paulo, de sábado agora, 2 dias atrás. Mostrou uma enquete dizendo que 70 milhões de brasileiros têm acesso
precário à internet na pandemia do coronavírus. Essa reportagem, especificamente, ela trata, ao ter esse tema, ela trata do acesso à dificuldade, da dificuldade do acesso, melhor dizendo, dessa população, desses 70 milhões, de receberem o auxílio de R$ 600 do governo federal pela Caixa Econômica Federal. Tá? O foco dela é aqui, como vocês podem ver aqui, ó, no subtítulo. Ó, né, já que hoje, inclusive, começou o pagamento da segunda rodada, né, do auxílio emergencial de R$ 600. Mas ela me chamou tanto a atenção que, ao ler o que ela traz, nós vamos ver isso aqui nos slides seguintes, não é possível não pensar no direito à educação. Não é possível não pensar nesse direito que é muito importante, esse direito social que é muito importante, se a gente quer ter um estado de bem-estar social, tal como previsto na Constituição de 88. Basicamente, o que essa reportagem traz de importante para a gente construir a nossa reflexão? Próximo slide, por favor. Ela diz o seguinte, olha, que o país... Deixa eu aumentar aqui a minha visibilidade, só um minutinho. Pronto, aqui. Que desses 70 milhões de pessoas com acesso precário, né, ou absolutamente inexistente, você tem, por exemplo, na zona rural do país, não sei se vocês conseguem ver aí, 41 milhões de pessoas que nunca acessaram a internet. Ou 41 milhões, não, desculpa, 41% desse total de pessoas. É muita coisa. 41% de 70 milhões é muita coisa. É quase 31 milhões, salvo engano. Se alguém for melhor de conta que eu de cabeça aí, faça, por favor. Tá? É muita gente. Tá? Sendo que aí ó, tem 10,4 milhões de brasileiros da zona rural que nunca usaram a internet aí, tá? Na zona urbana, 20 milhões, e o total, 23% de brasileiros simplesmente nunca usaram a internet. E aí, quando a gente olha para a discussão de classe, a gente percebe o seguinte, ó, a maior parcela da população que sequer usou a internet na vida, aqui no Brasil da Constituição de 88, que está sendo desconfigurada pela emenda constitucional 95, antes da emenda, antes da pandemia, e agora a pandemia está tornando isso mais claro. Por que está tornando mais claro? Quem de vocês não viu o tamanho das filas, ou até quem de vocês não ficou em uma fila gigantesca da Caixa Econômica Federal para tentar conseguir o auxílio de R$ 600, e por quantas horas, né? Os jornais estão noticiando. É uma realidade muito dura que mostra a profunda desigualdade social do nosso país. Quando a gente olha, por exemplo, aqui para os gráficos, vejam só que a maior parcela da população que nunca usou a internet está nas classes D e E. Ou seja, 41% da população das classes D e E, né, nunca usou a internet. Tá? Então, a gente tem aí níveis muito altos. Quando se consegue ter acesso à internet, por exemplo, dessas classes sociais, e observem como o fosso é grande, se comparar as classes D e E com a classe A. Apenas 8% do sujeito da classe A, no Brasil todo, nunca usou a internet. Ou seja, é aquele quantitativo baixo que mostra que são sujeitos que escolhem não usar, que não se interessam. Tá? Desse total, entre as pessoas que usam a internet regularmente, o gráfico ao lado aqui, ó, 56% acessam pelo celular. Sendo que, desse total, nas classes D e E, que são a base da pirâmide social, 85%. Ou seja, a grande maioria da população brasileira só acessa a internet pelo celular. E aí, quando a gente vai olhar isso de maneira mais específica, a gente tem um crescimento de uso de celular pós-pago, de planos pós-pagos, mas, basicamente, o uso de internet pré-paga ainda é maior do que o uso de internet pós-paga. Gente, o que esses gráficos dessas reportagens mostram para a gente? Que são os mais pobres, portanto, mais vulneráveis, embora sejam sujeitos de direitos, e aí quando eu falo isso, eu falo de direitos sociais, eles acessam basicamente a internet pelo celular e pelo celular pré-pago. Olha que interessante, né? Que pergunta necessária a ser feita. Poxa, o direito... E aí seria uma outra live.
o direito ao acesso a dados e à comunicação é um direito que é um direito social, é extremamente restrito no Brasil. É extremamente restrito. Passa o próximo slide, por gentileza. Tá? Então, quando a gente olha em termos de regiões, observe esse mapa do Brasil aí. A cada 100 casas no Brasil, 47 tem banda larga fixa. Então, observem só. O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina são as duas unidades da federação que têm maior índice de lares com internet banda larga fixa. O que não quer dizer que esse total esteja também nas famílias das classes D e E. Tudo bem? Observem estados como Pará, como Amazonas, como Maranhão, em que a quantidade de lares com internet de banda larga, aquela internet a cabo, né, é muito baixa. Ó. Alagoas, Maranhão e Pará é 17% dos lares apenas. É muito baixo. Quando eu faço essa provocação a vocês, ou trago esses dados e faço essa provocação, eu gostaria de deixar a seguinte pergunta para a reflexão. Como é que vocês, munidos de dados como esses, se inseririam num debate a respeito do cancelamento ou não do Enem? Eu, professor Renato, me posiciono claramente aqui com vocês. Quando eu vejo esses dados, eu não tenho como me posicionar de outra forma que não a favor do cancelamento do Enem do ano de 2020. E vocês, que são avós, que são avós, né, que muitas vezes são as pessoas responsáveis pela criação dos seus netos ou sobrinhos, né, às vezes os filhos de vocês não criaram os filhos, ou vocês conhecem gente que são os avós que criam os netos, né? Como é que vocês se posicionariam nesse debate? Tentando entender, tentando sempre dar dimensão, dar relevância ao direito à educação como um direito social garantido pela Constituição Federal. E aí, quando eu falo em direito à educação, eu falo direito a fazer o Enem, o direito ao acesso ao Enem, né? Como participar desse debate? Tá? É uma sugestão de reflexão que eu dou para vocês, para a gente fazer aqui no final, tá bom? Além disso, não só pensando na juventude, passa o próximo slide, por favor. Muito obrigado. Nós também devemos falar do direito à educação enquanto direito social para a população idosa. E aqui eu trago para vocês, como vocês podem ver, os dois artigos que tratam do direito à educação para a população idosa. Não só esses artigos, eu vou trazer outros também. Da Lei 10.741 de 2003, o Estatuto do Idoso. Pessoal, rapidamente, o que é um estatuto, né, no direito brasileiro? Né, por que chama estatuto? Estatuto, a gente dá esse nome no direito brasileiro para uma lei ou um conjunto de leis que tem como objetivo promover direitos a determinado grupo social. Tá? A construir um regramento de direitos e obrigações de um determinado grupo social. Então, o Brasil tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de 1990, né? O Estatuto da Igualdade Racial, que é de 2013, o Estatuto dos Congressistas, por exemplo, que na verdade é um conjunto de artigos dentro da Constituição Federal que diz o que os congressistas, né, os deputados federais, os senadores podem ou não podem fazer, e por aí vai, né? O Estatuto do Torcedor, né? E aqui a nossa lei de 2003, a 10.741. Já que a Constituição Federal prevê a garantia de direitos individuais e sociais à pessoa idosa, o Estatuto do Idoso veio para dar mais especificidade a esses direitos. E aí, dentro deles, trouxe para vocês a discussão do direito à educação. Olha, o idoso tem direito à educação, à cultura, esporte, lazer e diversões. Espetáculos, produtos e serviços que respeitam a sua peculiar condição de idade. Aí vem o artigo 21. Vamos ler, pessoal. O poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. Parágrafo 1º do artigo 21. Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e os demais avanços tecnológicos para sua integração à vida moderna. Olha que interessante e que dificuldade. A gente acabou de ver dados atuais de 2020 que diz que mais de 41% da população brasileira nunca acessou a internet,
Sendo que os que acessaram e os que são das classes D e E, mais empobrecidos, portanto, fazem por meio do celular, sendo que nesse celular eles acessam por internet pré-paga. Então, por mais que a gente tenha uma lei, você imagina tanto um jovem, imagina uma família que tem um jovem que vai prestar o Enem e tem um idoso. Você imagina alguém, então, que é coberto pelo Estatuto da Juventude, no mesmo lar, e é também coberto pelo Estatuto do Idoso, pelo menos do ponto de vista formal, né? Os textos estão aí. Como é que nessa família em que as pessoas de uma classe D ou classe E só acessam a internet pelo celular pré-pago, conseguiriam usufruir? Elas conseguem pagar um pacote de dados ou renovar pacote de dados para assistir uma aula de 40 minutos, uma hora de preparação para o Enem? Ou mesmo para assistir uma aula aqui de, eu já estou falando há 49 minutos, aqui da Unicer, tá? Então, a gente precisa de mais investimento público. Está aqui o artigo 21 do Estatuto do Idoso, que está condizente com a Constituição. A Constituição antes da emenda 95, né? Antes da pandemia. O poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação. Com a pandemia, a necessidade de gasto social em saúde é tamanha, e isso é necessário, que a emenda 95 impedirá que o artigo 21 aqui do Estatuto do Idoso, por exemplo, seja concretizado. Por quê? Porque a emenda 95 obriga que, se a gente está precisando gastar com saúde, afinal de contas, é necessária a compra de respiradores, é necessário dinheiro para construir hospital de campanha, né, para contratar médicos e médicas recém-formados, enfermeiros, enfermeiras. Todo o dinheiro público tem que ir direto para a saúde. E a educação, seja do jovem, seja da pessoa idosa, fica em segundo plano. Por quê? Porque a emenda constitucional acabou com a possibilidade de tanto a saúde, no momento crítico como da pandemia, quanto a educação estarem em pé de igualdade. Passa o próximo slide, por favor. Tá? Então, por exemplo, nós aqui da UNB, a gente consegue gerar ou atuar na promoção desse direito social, que é o direito à educação, né, à pessoa idosa, segundo aqui o artigo 25 do Estatuto do Idoso, né, justamente porque essa é uma função nossa, correto? Essa é uma função nossa, e a UNB consegue ter reserva para poder investir em programas de educação à distância, que é o que nós começamos a discutir, né, e estamos aqui fazendo programação. Tá? Mas vejam que importante a gente pensar, e que é necessário a gente refletir o quanto o Brasil é uma sociedade desigual, né? O quanto da população brasileira não está alijada desse processo de acesso à educação. Tá, pessoal? Em razão das condições estruturais já antes da pandemia, depois tornadas mais dificultadas com a emenda constitucional 95 e agora ainda mais dificultadas com a pandemia da Covid-19. Certo? E para fechar, eu quero também deixar uma provocação para vocês pensarem. Próximo slide, por favor. Muito obrigado. Reportagem de 2 de maio, ou seja, de 16 dias atrás, né? A partir do momento que a emenda constitucional 95, antes e durante a pandemia, e depois que a pandemia acabar, ela vai continuar em vigor, a emenda constitucional 95. Relembra vocês, ela só perderá vigência, ela poderá perder vigência em 2026. Se ela não for revogada em 2026, ela perderá a vigência apenas em 2036. Ou seja, daqui a muito tempo ainda, né? Daqui a muito tempo ainda. Então, nesse sentido, quero deixar a seguinte reflexão, provocação também. Se o Estado não investe em educação, porque está gastando muito com saúde, o que é extremamente necessário, e ele não investe porque a emenda constitucional 95 está estrangulando um princípio fundamental da Constituição de 88, que é assegurar completamente o direito social aos cidadãos e às cidadãs. Agora a gente entra também, na medida em que a pandemia avança, cada vez mais nós temos começado a viver uma vida das interações online. Nós, digo, aqueles que têm o privilégio de ter acesso à internet com um pacote de dados avantajado num país tão desigual como o nosso.
Repito os dados do que a gente acabou de ver da reportagem da Folha de São Paulo. As classes D e E, por exemplo, 41% dos sujeitos dessas classes nunca tiveram acesso à internet. E olha que a pergunta, que a pesquisa que a gente acabou de ver, não falam desse total, qual é o percentual da população idosa, que jamais teve acesso à internet nas classes D e E. A base, assim, é um grande contingente populacional profundo do Brasil. E aí, quando a gente olha para todo esse contexto, a gente começa a observar que eventuais novos problemas podem surgir a partir de um oportunismo, para dizer o mínimo, antiético, que surfa nas dificuldades que a pandemia está criando, que a emenda constitucional 95 criou antes da pandemia, e que, quando conjugada à pandemia, para falar de um direito social apenas, que é o foco da nossa fala, que é o direito à educação, quando a pandemia e a emenda constitucional 95 se conjugam, esse direito social fica ainda mais fragilizado. E aí passa por uma questão ética. Essa reportagem aqui diz o seguinte, sobre faculdades particulares, não é sobre o ensino público, mas que é algo a se pensar, se não pode vir tocar o ensino público, que é o ensino promovido pelo Estado, né? Faculdades particulares estão substituindo professores por robôs na correção de trabalhos escritos, sem que os alunos saibam. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, os professores de determinadas instituições privadas denunciaram um oportunismo de algumas faculdades em começar a aplicar um sistema de inteligência artificial durante a pandemia. A reportagem é de maio desse ano, a gente já estava vivendo em pandemia, né? E os professores eram orientados a não informar os alunos, que eram robôs que estavam corrigindo os textos. Então, vocês imaginam, o direito à educação, no caso aqui, a educação superior, é um direito social, obrigação do Estado, mas se alguém quiser pagar por isso como serviço, o Estado não proíbe, o Brasil não proíbe, né? Mas vocês imaginam se isso se espraia pela educação enquanto serviço, a que ponto a gente pode chegar se isso vir a tocar também, e eu sou totalmente contra, obviamente, sou contra esse tipo de atitude na educação enquanto serviço, mas a que ponto a gente pode chegar em termos de destruição da Constituição de 88, se esse tipo de prática vier a tocar a educação enquanto direito social? E aí a pergunta que eu gostaria de deixar final para vocês. Vocês gostariam que a aula que está sendo dada aqui, que foi dada ontem, a live, né? Nas semanas todas que o programa aqui da Unicef começou à distância, fosse dado por um robô? Ou melhor dizendo, eu sou um humano ou será que eu sou um robô? Tá certo? Então é isso, eu agradeço muito a paciência de vocês, o carinho, né, de estarem aqui presentes. Meu muito obrigado a vocês aqui. E eu me coloco à disposição para dúvidas, para questionamentos, para a gente conversar um pouquinho. Tá? São 4 horas, a gente conversa aqui por 10 minutos, 20 minutos. Tá bom, pessoal? Fiquem à vontade aí. Olha, a Aurora, tá me ouvindo, Aurora? Obrigado pela sua contribuição. Vamos começar com a da Aurora? Pode ser, pessoal? Deixa eu só abrir meu slide aqui de novo. Perfeito. Aurora, ótima contribuição. Ótima contribuição. Olha só. A Aurora disse o seguinte, pessoal, a internet é um serviço pago. Tem de haver interesse político de oferecer banda larga para a educação gratuita. Inclusive, aulas virtuais é um belo futuro para a educação, podendo alcançar lugares remotos com educadores de qualidade. Aurora, sua contribuição é muito interessante, pela constatação dela e pela opinião que você emite aqui, tá? Eu concordo em parte. De fato, a internet no Brasil é um serviço pago, né? A internet no Brasil é um serviço pago. Por quê? Porque quando da instalação da internet rápida no país, a gente, por mais que a Constituição de 88 estivesse em vigência, nos anos 90, né? Portanto, antes da emenda constitucional a emenda constitucional 95, que é de 2016, ganharam, melhor dizendo, o debate, as forças sociais que gostariam de ter a internet como serviço, que é justamente o que você escreveu, e não como um direito.
Por isso que a gente precisa pagar pela internet, né? Por isso que a gente precisa pagar pela internet. Então, é preciso haver um movimento de disputa social em torno da discussão da internet como um direito social do nível da educação, da saúde, da assistência social. Hoje, pessoal, hoje vigora no Brasil uma lei chamada o pacote de dados, né? O Marco Civil da Internet, que, se não me falha a memória, foi promulgado ali em 2015, 14, se alguém puder checar essa informação. Até então, a internet, que já era privada no Brasil, determinados atores sociais, por meio de lobby e pressão no Congresso Nacional, queriam que a gente fizesse o seguinte: pagasse pela quantidade de dados que a gente recebe. Ou seja, se eu quero assistir um filme no Netflix, eu tenho que pagar mais por isso, porque o Netflix demanda mais dados, né? Se eu quero assistir uma live dessa também. Agora, se eu não puder pagar por isso, eu não terei acesso a essa informação, só vou ter ao pouquinho que eu consegui pagar. E, olha só, você já pensou? Se você não tivesse mais condições, você não pagaria mais caro pelo Netflix, logo você não teria acesso a tanto filme bacana que você gosta, tanta série que você gosta, né? Ou informações de conteúdo de vídeo que você recebe pelo WhatsApp, que pode ser de qualidade, né? Vocês imaginem, se o Marco Civil da Internet, que impediu que isso acontecesse, não tivesse sido aprovado, hoje a gente teria um acesso à diversidade e à qualidade de conteúdo pela internet ainda mais prejudicado. Tá? Então, cadê a pergunta dela? Sumiu aqui, né? Não consigo ver de novo. Então, assim... obrigado, Aurora. A pergunta da Aurora voltou. Muito obrigado. Então, a gente precisa, sim, de um debate e de um empenho político para a internet como serviço gratuito, como direito social. Na minha avaliação, sim. Na minha avaliação, sim. O direito à comunicação, inclusive, isso foi tema de uma das lives já na Unicer, hein? Isso foi tema, salvo engano. O direito à comunicação como um direito social, isso está previsto na Constituição, mas que consiga tocar nessa dimensão dos pacotes de transmissão de dados para que a gente possa usufruir de outros direitos já sociais garantidos, como, por exemplo, o direito à educação. Tá? E aí, nesse sentido, abre-se um outro debate. A educação seria de qualidade se fosse toda a distância? Aí a gente tem que abrir um debate mais específico, que eu acho que não tem tempo para fazer ele aqui, que é a substituição total do ensino à distância pelo ensino presencial. A minha posição, professor Renato, professor aqui da UNB, né, que atua, evidentemente, no ensino presencial, é a de que não. O ensino presencial, sobretudo para algumas faixas etárias, em todas, mas em algumas ele ainda é mais sensível, ele é insubstituível. Ele é insubstituível. O ensino à distância ele pode funcionar para alguns setores sociais, para determinados grupos sociais. Né? Pessoas, por exemplo, já com uma pós-graduação, já têm uma cultura de estudo ou aprofundamento de determinado campo de conhecimento, mas, de forma geral, não mesmo. E, especificamente, na promoção do direito à educação à pessoa idosa, fica a pergunta, por mais que seja interessante, a inserção da pessoa idosa no universo digital, na cultura digital, né, como prevê aqui o artigo 21 do Estatuto do Idoso, né, e o parágrafo 1º, é muito importante a gente pensar, e aí a gente não tem esse raio-x tão claro, do total de pessoas que não acessam a internet no Brasil, quantos por cento são idosos? E se, de fato, essas pessoas hoje teriam o direito a usufruir desse direito, o direito à educação, ainda que à distância. Porque o tempo de construção de infraestrutura para levar a internet de qualidade para aquele grande contingente populacional que a gente viu ali, das classes D e E principalmente, seria um tempo que demoraria muito. Possivelmente essas pessoas idosas não conseguiriam ter esse acesso. Não conseguiriam ter esse acesso. Mais alguma outra pergunta, pessoal? Fiquem à vontade. Estou aqui para ouvir, para a gente conversar. Oi, Maria, muito obrigada. Vamos lá, vamos ver o que a Maria diz, pessoal. Maria disse o seguinte, Maria Inajosa. Obrigado, Maria, um beijo, viu? Muito obrigado pela sua pergunta. Maria diz, eu sou completamente contra a aplicação das provas do Enem este ano. Seria uma falta de respeito e uma falta, né, de direito aos alunos que não têm acesso à internet. Eu concordo, Maria, eu sou da sua opinião. E repito, pessoal, se alguém tiver uma opinião contrária à minha, da Maria, fique à vontade para colocar aqui também. Esse espaço é um espaço democrático, de debate, tá? Essa liberação desta ajuda que o governo liberou,
dos R$ 600, né? Nos alertou para a verdadeira situação do nosso país. Acho que deu para muitos brasileiros acordarem, não? Olha, Maria, a Maria fez uma pergunta-provocação. Obrigado, viu, Maria? Um beijo, obrigado pela sua contribuição. Maria, eu estou de acordo com o seu diagnóstico, mas eu não estou de acordo com a sua pergunta-provocação. Não porque eu não compartilhe do pressuposto dela. Eu, Renato, professor Renato, adoraria, me sentiria muito feliz, muito contemplado, e esse é um dos motivos, pelo fato de eu ter escolhido ser um professor, ser um educador, a promover uma discussão sobre o quanto o nosso país é profundamente desigual, socioeconomicamente, e o quanto essa desigualdade se acentua quando a gente olha para questões de raça, para questões de gênero, dentro da desigualdade social, socioeconômica, né? E também para a questão etária, tá? Para a questão etária. Então, o Brasil, isso é muito curioso, assim, ao mesmo tempo muito instigante. E aí, pessoal, tenham clareza aí com vocês da importância da Unicef, né, de formar educadores e educadores em gerontologia, né? O Brasil é um país que tem uma Constituição que promove que tem regras sobre bem-estar social muito claras. A partir dela, estatutos, né, como o Estatuto do Idoso, vem para intensificar essas regras ou para tornar elas mais específicas. Olha aqui, como a gente já viu, os artigos 20 e 21 do Estatuto do Idoso, por exemplo, fala em metodologia adequada à pessoa idosa, algo que não está lá na Constituição. Tá certo? E, claro, não é obrigação da Constituição ter isso, mas uma lei específica, né? Tratar disso. A gente tem diplomas, né, institutos jurídicos muito refinados para pensar a distribuição de direitos sociais e o uso de direitos sociais por diferentes setores sociais, mas, ao mesmo tempo, na prática, a gente não consegue ter, seja porque o nosso país é profundamente desigual, como a gente viu na reportagem da Folha de São Paulo, seja também porque o país criou outros mecanismos que ferem de morte os seus institutos de democratização de direitos sociais. E não podia dar uma aula dessa, eu, professor Renato, sem falar da emenda constitucional 95. Tá? Absolutamente. Então, nesse sentido, eu queria deixar como contribuição a partir da pergunta bacana da Maria, da nossa colega. Olha, a gente só vai acordar mesmo um movimento muito importante para a gente acordar a respeito da desigualdade social do nosso país, que já vigorava antes, da profunda desigualdade social, que já vigorava no nosso país antes da pandemia, está se tornando ainda mais evidente na pandemia, e que pode ser que perdure após o fim após a pandemia, com o fim da pandemia, e que eu gostaria que não acontecesse, é que as pessoas possam entender o que é a emenda constitucional 95. O que é a emenda constitucional 95. Ela realmente está destruindo o estado de bem-estar social brasileiro. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu quero... Opa, Elizabeth Bispo. Obrigado, Elizabeth, pela sua pergunta. A aula online não substitui a importância do professor, da professora, né, que é mediador do conhecimento. Tem que haver essa troca. Tenho medo do que pode virar a educação desse país. Os alunos ainda não têm essa cultura de tecnologias. O que acha? Elizabeth, obrigado pela sua pergunta. Um abraço para você. Tá? Por favor, mantenha a pergunta dela no ar aí para eu poder ir pontuando, discutindo ponto a ponto. Eu concordo com você, Elizabeth. A educação, enquanto processo de formação intelectual, emocional, né, afinal de contas, um fator não está dissociado do outro, não acredito que possa haver educação plena na ausência de felicidade, sabe? Só entendo que as pessoas aprendem cognitivamente, intelectualmente, quando elas estão organizadas emocionalmente, plenamente felizes. E o professor, a professora, é um ator social muito importante na construção desse vínculo, intelecto e afetividade durante a construção do processo de ensino-aprendizagem, atuando, como você muito bem disse, como mediador. Na verdade, quando eu falo isso de intelecto e emoções, eu não estou inventando nada, só estou usando outras palavras para falar o que o Paulo Freire desenvolveu na sua teoria sobre o que é educação, né? A educação tem que fazer sentido para as pessoas, o processo educacional tem que fazer sentido. E boa parte das nossas vivências é emocional, né? Não faz sentido. Nós não somos robôs, né? Eu não sou ainda, né? Tá? Então, nesse sentido, nós ainda não temos gerações
nem uma infraestrutura suficiente que eventualmente possa suprir e realizar uma educação plena no sentido intelectual e emocional por meio dos recursos tecnológicos à distância. Tá? Além disso, eu partilho da sua opinião. Eu também acredito que a interação virtual não substitui, não supera a interação presencial nos processos educacionais. Principalmente naqueles processos educacionais de início. Uma coisa é eu ter uma formação em linguística, eu sou professor de linguística na UNB, estudo linguística desde, nós estamos em 2020, há 21 anos, né, desde 2000, há 20 anos, eu estudo linguística, eu fazer algum curso à distância. Como eu tenho 20 anos de trajetória, para mim é mais fácil. Então, em tese, eu conseguiria ter um ensino-aprendizado, eu sou dessa opinião, mais satisfatório. Mas se eu for começar a aprender algo que eu nunca aprendi antes, eu coloco em dúvida a quantidade da população brasileira, mesmo com acesso à internet de qualidade, da qualidade desse aprendizado. Né? Então, para além de uma ausência de cultura, de letramento digital, por mais que a sociedade brasileira esteja mudando e as pessoas já têm passado pelo processo de aprendizado à distância, né, aprende-se muita coisa boa no YouTube, muita coisa interessante. Sim, aprende-se sim. Não discuto isso. E eu acho isso muito valoroso. Mas nós não podemos cair na ideia fácil de que as tecnologias substituirão essas instituições que são antigas, que são centenárias, tá? E que foram fundadas presencialmente. As escolas e as universidades. Principalmente as universidades. A gente não pode cair nesse risco. Tá, pessoal? E nesse sentido, a educação estaria comprometida, sim. A gente tem que valorizar a presencialidade e a ancestralidade da educação primária e da educação superior, já vou citar aqui educação superior, né? Como um patrimônio social e cultural do Brasil. Acho que os países devem fazer isso. O Brasil, por exemplo, ainda não tem universidades centenárias, como a Espanha tem, como o Peru tem, como os Estados Unidos têm. O Brasil dentre as 10 grandes economias do mundo, o único que não tem uma universidade centenária ainda. A UNB agora que fez 58 anos. A nossa querida e amada UNB, agora. Tá? Então a gente não pode cair nesse conto da carochinha. Eu concordo com a Elisete. Obrigado, viu, Elisete? Se eu tiver falado Elizabeth antes, desculpa. Antônio. Obrigado, Antônio, pela sua pergunta. O Antônio diz o seguinte: essa questão do uso precário de internet afeta de uma maneira significativa o desempenho de alunos durante o curso. Sem dúvida, Antônio, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Um bom celular e habilidade de operar computadores faz a diferença. Antônio, volta ao ponto anterior. Depende. A que eu acabei de falar. Será que a gente poderia abrir mão? Vamos lá, gente. Vamos pensar na UNB. A UNB tem o campus Darcy Ribeiro, o campus Planaltina, o campus Gama e o campus Ceilândia. Né? Será que se hoje eu pegasse o terreno e todos os prédios onde está tudo construído, lá em Planaltina, lá na Asa Norte, né? Em Ceilândia e lá no Gama, tirasse as salas de aula e fizesse ali comércio, fizesse ali outra atividade e transferisse todo o ensino da UNB à distância, dando uma boa tecnologia, um suporte tecnológico, será mesmo que a aprendizagem institucional significativa, a troca de relações humanas, seria igual? Será mesmo? Olha, eu coloco isso em dúvida, mas estou disposto a ouvir também, uma contra-opinião a minha, claro, porque se realmente substituísse, ou se realmente substituiu, que eu acho que não acontecerá, nós temos, vamos pensar, a internet se popularizou no mundo, o consumo da internet se popularizou no mundo, nos Estados Unidos nos anos 90, 94, vamos pensar. No Brasil, em 95 a 98, né? Por mais que o nosso acesso seja restrito. Os dados da reportagem da Folha de São Paulo mostram. Se alguém quiser ler aquela reportagem completa, pessoal, basta procurar Folha de São Paulo, 70 milhões de brasileiros acessam a internet.
você cadastra lá no jornal, lê a reportagem gratuitamente. Vamos supor que a gente está com acesso à internet de qualidade, embora o Brasil não tem um acesso de qualidade à internet, como outros países. Aliás, nossa internet é paga, né, é uma das mais caras do mundo. Nós estamos em 2020, há 20 anos. Né, vou pensar o ano 2000 aí como marco, certo? A UNB, eu acabei de dizer, ela só é 38 anos mais velha do que o acesso à internet. Tá? Pensando aí no que eu acabei de informar. Com o tempo, o desenvolvimento da internet vai ficar cada vez mais veloz, mais sofisticado e, espera-se, que mais confortável. Será que a velocidade da tecnologia vai suplantar a velocidade desse tempo decantado que as universidades, que as escolas têm de mais longa data, esse tempo que cria essa sabedoria da interação olho no olho, da copresença, em que a gente vê o outro, a gente percebe o corpo inteiro do outro, a gente conversa com o outro, ele não esconde, eu estou aonde? Eu estou no hospital? Eu estou no escritório? Vocês só estão vendo um busto de um homem e uma parede branca. O quanto que a realidade concreta da vida vivida, né, como diz aí a sabedoria das pessoas, nos traz de possibilidade de ampliação dos nossos conhecimentos. Então, Antônio, eu coloco em questionamento essa afirmação final da sua fala, mas agradeço muito a sua contribuição. Mais alguma, pessoal? Quem mais? Vamos lá. Acho que não. Opa, Mariana Gabriel. Tudo bem, Mariana? Muito obrigado pela sua pergunta. Um curso presencial e um EAD são bem diferentes. O presencial, o debate e o diálogo com o professor e entre os alunos é bem mais intenso e produtivo. Concordo, Mariana. Sou dessa opinião também, como eu acabei de dizer. A interação face a face, ela é dotada de uma riqueza. Eu sou professor de sociolinguística, né, pessoal? E dentro da sociolinguística, a gente tem um campo chamado sociolinguística interacional. A interação face a face, ela é um lugar de uma riqueza de informação, de construção, de compreensão do mundo, que só essa telinha que vocês estão vendo aqui, mas não chega nem aos pés. Vocês não têm dúvida. E aí, repito, vou falar pela terceira vez. Eu, primeiro, quero muito encontrar vocês presencialmente. Tudo isso que a gente está vendo vai passar. Eu tenho fé, tenho esperança no futuro. E, se possível, quando passar e a gente puder ter encontro presencial, seja nesse ano, seja no ano que vem, eu quero dar um abraço em cada um e cada uma. Tá? Vou repetir de novo um argumento que eu estava usando. As sociedades que buscam desenvolvimento, elas têm, no mínimo, universidades centenárias. Tá? Para falar da educação superior, que é onde eu atuo, né? E vocês estão aqui, a gente está numa ação de educação superior, né? A Uniceira, dentro da Universidade de Brasília. O tempo das interações presenciais, o que elas decantam de sabedoria, que é construída justamente pelo fato dos sujeitos estarem presentes nas instituições, que vão perdurando ao longo do tempo, é uma coisa grandiosa. É talvez o que destaca a humanidade como possibilidade de potência e otimismo. Tá bom? O que mais, gente? Vamos lá. Mais alguma pergunta? Obrigado, viu, Mariana? Muito obrigado pela sua pergunta. Mais alguma pergunta? Dora, vamos lá. Dora diz o seguinte: no Brasil há um percentual enorme de pessoas que não têm acesso nem saneamento básico. Imagina a internet. Exato. O comentário da Dora é exatamente o que a gente acabou de ver ali nos dados da Folha de São Paulo ali. Tá? Obrigado, Dora. É isso mesmo. Eu vejo muito por aí. Elisete, em se cancelando o Enem, esses jovens podem ter um atraso profissional sério. Como corrigir isso? Sabe, Elisete, essa é uma pergunta interessante. Mas me diga, atraso para quem? Se toda a sociedade está passando por um movimento de ressignificação, será que é mesmo atraso? Será que não pode significar uma oportunidade também, não só no campo profissional, mas no campo pessoal, para todas as pessoas poderem rever suas vidas, inclusive a nossa sociedade. Só um minutinho, gente. Aí. Inclusive para a nossa sociedade poder repensar o seu estilo de vida e o seu modo de produção, sabe, é uma pergunta a ser feita, tá bom? Muito obrigado, Elisete, pela sua contribuição. Então, eu fecho aqui, viu, pessoal? O tempo já estourou. Eu agradeço muito a contribuição de vocês.
a presença de vocês, o interesse. Um abraço. Quem não pôde ver, que venha depois assistir aqui a live, né, a gravação da live, compartilhem com seus amigos e amigas, com suas redes de contatos, e me coloco à disposição para quem quiser dialogar pelo meu Facebook pessoal, Professor Renato C. Rezende, UNB. Tá bom? Muito obrigado, um abraço para todo mundo e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.